No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma das serpentes mais enigmáticas e menos conhecidas do gênero Bothrops, a Bothrops teniatus, que é conhecida popularmente por jararaca listrada. Então, vamos ver um pouco sobre a biologia da jararaca listrada, seus hábitos reprodutivos, sua distribuição geográfica e até o papel ecológico dessa espécie, que habita as nossas florestas tropicais. Então, já vai deixando aquele seu like da confiança, se inscrevendo aqui no canal, porque está começando mais um Papo de Cobra. A Bothrops teniatus, a nossa jararaca listrada, ela foi descrita pela primeira vez por Wagler em 1824. O termo específico teniatus vem de tênia, que significa faixa ou listra, que é uma referência às marcas longitudinais ao longo do seu corpo, que é a principal diferença para um leigo conseguir distinguir essa jararaca das outras espécies de jararaca. Ela é uma serpente de médio porte e vai variar de 80 centímetros até 1,40 m. Então, o colorido do corpo apresenta faixas longitudinais, geralmente em tons marrom escuro ou verde oliva, que vai contrastar com aquele fundo mais claro. Essas faixas proporcionam uma excelente camuflagem entre folhas secas e galhos no solo da floresta. Da mesma forma que outras jararacas, a jararaca listrada possui uma cabeça fortemente triangular, com uma coloração geralmente mais escura. As escamas dorsais são fortemente carenadas, dando ao corpo uma textura mais áspera, o que diferencia essa espécie de outras espécies que têm escamas lisas. E se você não sabe ainda o que é escama carenada, tem uma série de vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, e eu vou deixar o link aqui em cima para você poder ver. A Bothrops teniatus é uma serpente terrestre e noturna, passando o dia escondida sobre folhas, troncos caídos ou tocas abandonadas. A sua camuflagem é tão eficiente que ela pode passar desapercebida até em locais muito movimentados. E quando essa jararaca se sente ameaçada, ela adota uma postura bem defensiva, que é clássica das jararacas, fazendo espirais com o corpo e, obviamente, mantendo a cabeça erguida em posição de alerta. E o que ela come? A dieta da Bothrops teniatus é muito variada. Os jovens se alimentam principalmente de anfíbios e pequenos insetos. Já os adultos preferem roedores, aves pequenas e até lagartos. E a capacidade da jararaca listrada de regular o metabolismo permite que ela suporte longos períodos sem alimentação. E isso é uma adaptação fundamental à vida na floresta. E é claro, o uso das fossetas doleais que servem para ela detectar o calor. Isso é fundamental para ela localizar as presas à noite, mesmo numa total escuridão. E como as demais jararacas, a Bothrops teniatus é vivípara. Ou seja, ela dá luz aos filhotes vivos, em vez de colocar ovos. A gestação dura entre 4 e 6 meses e vai depender muito das condições climáticas e da oferta de alimento. As ninhadas vão poder variar entre 6 a 20 filhotes, sendo mais comum em regiões onde tem abundância de presas. E os filhotes já nascem medindo em torno de 20 a 30 centímetros. E, obviamente, já possuem glândulas de veneno desenvolvidas. Ou seja, elas têm a total capacidade de capturar o seu alimento desde que elas nascem. A reprodução ocorre principalmente no período chuvoso, que é uma estratégia ecológica extremamente importante. Sabe por quê? Porque ela coincide com o aumento das presas e da umidade. Ou seja, facilita a sobrevivência dos recém-nascidos com alimento farto. A Bothrops teniatus tem uma ampla distribuição na região amazônica, gente. No Brasil, ela ocorre nos estados do Amazonas, do Pará, do Acre, em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e também no Maranhão. Mas não ocorre só no Brasil, não. Ela ocorre também na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Equador e também no Peru. No Brasil, a Bothrops teniatus é considerada
endêmica das florestas tropicais úmidas, onde ela ocupa principalmente o extrato inferior da mata, a parte de baixo da mata, bem no solo mesmo. Então ela vai preferir 3 tipos de habitat. Primeiro, o solo úmido coberto de folhas e também de troncos caídos. Também prefere matas de galeria, normalmente próximas de rios e igarapés. E também regiões ainda intocadas, onde a biodiversidade está muito mais preservada, porque o homem ainda não apareceu lá para estragar tudo. Então, viver nesses habitats isolados e até a própria dificuldade da gente acessar a região amazônica explica porque pouca gente encontra esse animal. Muita gente nem conhece esse tipo de jararaca porque acaba não conseguindo enxergar esses animais por onde eles ocorrem, né? Por um local onde o homem não está muito presente. E aí você vinha conhecer esse bicho aonde? Aqui, ó. Aqui no Papo de Cobra eu dei a oportunidade para você conhecer uma espécie de jararaca que você não conhecia. Então repara que a Bothrops tenniatus desempenha um papel extremamente importante no equilíbrio ecológico, principalmente o equilíbrio ecológico nas florestas tropicais. Então, primeira função dela, ela é predadora de anfíbios e roedores, ou seja, ela ajuda a controlar a população desses pequenos vertebrados. E com isso, ela previne um desequilíbrio da cadeia alimentar. Além disso, onde a gente encontra Bothrops tenniatus é uma garantia de saúde ambiental, uma vez que a espécie necessita de ambientes preservados para sobreviver. Então, encontrou a espécie naquela região, você já sabe que o ambiente está bem seguro, está bem preservado. Então, você já imagina, a destruição do ambiente amazônico representa para essa espécie uma ameaça crescente. A expansão agrícola, a mineração e as queimadas colocam em risco a sobrevivência de várias espécies. Entre elas, quem? A Bothrops tenniatus, a nossa jararaca listrada. Afinal, elas dependem de ter um ecossistema intacto para poder viver. Mas você acha que na Amazônia só tem essa espécie de jararaca? Nada disso. Tem outras também. Inclusive, a Bothrops atrox, jararaca da Amazônia, que é essa aqui, ó, que eu falo nesse vídeo para você.